Boa noite. Hoje é dia 26/9. Nós vamos falar aqui na primeira aula de qualidade, segurança, meio ambiente no curso de eletrotécnica. Seguinte, um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos dias atuais corresponde justamente à questão de valorizar e preservar o meio ambiente. Como vimos, as grandes cidades estão infladas, inchadas, com tantas formas de poluição que, para a nossa sobrevivência, dependemos do meio ambiente, de onde são extraídas as matérias-primas para que a vida em sociedade possa continuar. Então, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje significa o quê? Como tornar a indústria sustentável, a sociedade sustentável, protegendo os ecossistemas para gerações futuras. Então, o que nós mais vemos significa o quê? Significa que a nossa sociedade está em constante movimento, constante mudança, e nós precisamos de utilizar essas mudanças também para que haja sustentabilidade no nosso sistema. Pois muito bem, com relação ao nosso planeta, ele irradia, ele retém gases na sua atmosfera, absorve energia solar e através internamente de processos bioquímicos nos garantem a sobrevivência, como é o caso da fotossíntese. Os raios ultravioletas também são essenciais para a disseminação de moléculas e também para a composição de seres vivos. Tudo isso que eu estou trazendo à tona para todos corresponde justamente àquilo que mais preocupa o ser humano nos dias de hoje: garantir a vida verde do nosso planeta. Existem espécies de animais, plantas que estão na lista de espécies em extinção. Mas o que mais chama atenção é que, através de pequenas ações nossas, podemos mudar o meio ambiente. E você, como um futuro técnico que vai trabalhar numa empresa, você precisa conciliar a prática de explorar o meio ambiente e também torná-lo sustentável. Como que eu posso fazer isso? E são em pequenas coisas, como alocação correta de materiais como óleo, querosene e demais materiais inflamáveis e poluentes. Como fazer com que haja também, de maneira correta, a, a fiscalização de materiais. Tudo isso em prol da preservação do meio ambiente. Historicamente, nós começamos a exploração do meio ambiente para garantir a nossa preservação. Hoje, nós temos o quê? A exploração do meio ambiente justamente para garantir o quê? O acesso e a produção em relação à economia de muitos países. O nosso país, por exemplo, é um dos países mais ricos em exploração de diversos minérios. Com relação ao petróleo, por exemplo, uma das fontes de energia mais utilizadas, se não a mais utilizada no mundo, um dos grandes polos que nós temos aqui na América do Sul é a Venezuela e no mundo é a região do Oriente Médio. Contudo, diversos materiais advêm a partir do quê? Do petróleo, como plásticos, pneus e também diversos outros materiais que garantem o quê? A nossa sobrevivência. Todavia, os recursos naturais são o quê? Finitos, assim como as fontes de energia. Por isso que o Brasil, como é um dos países mais bem sucedidos com questões geográficas e climáticas no mundo, deve investir seus recursos em outras formas de energia, como eólica, como biomassa, certo?
a fim de que garanta o quê? Essa produtividade constante. Pois muito bem. Isso é o que demonstra o meu meio ambiente. Eu tenho meus recursos naturais, como eu vou transportar e consumir, os meus processos produtivos, como esses produtos e bens de consumo podem sim alterar o cotidiano nessa cadeia que em relação ao meu meio ambiente. Com relação à qualidade de vida, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter alguns pontos em questão. Eu tenho que garantir que as espécies ainda se mantenham vivas no ambiente, que eu preciso preservar o solo, a fauna, a flora, tudo isso porque eu extraio disso esses recursos que vêm o quê? Que chegam à minha casa, à minha empresa. Por exemplo, se você for mexer com um microprocessador, por exemplo, você precisa extrair diversos tipos de materiais, diversos tipos de condutores do solo, para conseguir o quê? Com que a tecnologia chegue até você. Todavia, quando você vê um país como o nosso, que é majoritariamente agrário e que tem grandes extensões de terra, o que você leva? Que eu tenho um patrimônio que tenho que preservar para as futuras gerações. Ok? Então, isso aqui é bem a parte dos recursos econômicos em detrimento dos recursos naturais. Ok? Pois bem, em resumo, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente o quê? Que eu tenho formas de energia que não são renováveis e tem formas de energia o quê? Renováveis, tá? E de todas elas, eu tenho que garantir o quê? O meu processo de movimentação. Ou seja, quando eu tenho trabalho, quando eu tenho energia, eu tenho um trabalho a ser realizado. Ai, muito bem. Como eu citei, a geração de energia também ela pode ser o quê? Eólica, marítima, biomassa, entre outros. Ok? Vamos mais adiante. O que isso nos leva? Isso nos leva a um consumo cada vez mais gigantesco. E isso começa nas pequenas coisas, por exemplo. Quantas indústrias por aí que você vê que não tem aterros a céu aberto, ou então que jogam seus lixos, né, sua produção residual, de maneira sem nenhum tipo de cuidado de descarte. É assim que nós enfrentamos também nas sociedades, nos dias de hoje, ok? Pois muito bem. Não é à toa que isso ocasiona em queimadas, enchentes, péssima qualidade do ar que respiramos, tá? E tudo isso está ligado ao consumismo exacerbado, ok? Hoje, as marcas, elas falam por si mesmas. Antigamente, nós tínhamos o quê? Que a pessoa que consumia uma determinada marca tinha esse acesso porque ela era considerada rica. Mas hoje o padrão de consumo se ampliou de tal forma que as pessoas mais pobres, dentro ou fora das favelas, ou em situações muito precárias, né, e quando eu falo precárias, é que não tem tratamento de água, esgoto e tantas outras coisas que tem nas grandes cidades, têm acesso hoje a uma internet, tem acesso a canais interativos e tudo mais, mesmo que o Estado até lá não tenha chegado com os seus o quê? Investimentos. Hoje o que mais vemos é uma sociedade de consumo, ok? E a indústria tem que ter o quê? Ela tem que ter o contrabalanço, que eu tenho que produzir, mas também eu tenho que garantir que haja sobrevivência desse meio ambiente pelo qual eu tiro esses recursos e matéria-prima, ok? Muito bem. Prosseguindo mais adiante, o que nós podemos destacar? Eu tenho que destacar que o consumo exacerbado gera problemas para o meio ambiente e também, como eu disse aqui, né, que esse consumo ele também está relacionado também com uma espécie de status ou de ego inflado dentro das pessoas, o que é um dos problemas
dos grandes problemas que nós enfrentamos. O nosso planeta, se ele não for bem cuidado, ele pode levar a uma escassez tão grande de recursos que pode desbancar e também comprometer a sobrevivência das gerações futuras. O problema de hoje, aqui no Brasil, não é a produção de alimentos, mas sim como esses alimentos estão sendo distribuídos. Infelizmente, segundo algumas pesquisas, mais de 30% dos produtos que são enviados para restaurantes e também outros locais que têm essa finalidade de alimentar as pessoas, como restaurantes, lanchonetes, são perdidos ao longo do mês. E isso é gritante. E você sabe muito bem que no nosso país há uma enorme desigualdade social de distribuição de renda, onde poucos, uma camada muito fina da sociedade, 1 ou 2%, ganham extremamente bem, enquanto uma enorme camada, cerca de 72% da população, estão o quê? Sobrevivem com muito pouco. O lixo tecnológico também é um problema, mas dentre os principais, o lixo hospitalar, que nós não sabemos como reciclar. O lixo tem até essa finalidade, ele pode ser reciclado. Por isso que nas empresas hoje em dia, a reciclagem processual própria dela também faz parte de algumas empresas, onde se recicla papel, latas, tá? Que são objetos metálicos, plásticos, ou então fazem algum acordo com as prefeituras que têm as empresas de reciclagem e isso ameniza os impactos ambientais. A sustentabilidade, ela vem com esse o quê? Com esse discurso. Eu tenho que me tornar mais flexível, progressista, coordenado, solidário e interdependente. Tudo isso impacta diretamente no quê? Na cultura, na justiça, na liberdade e também nos ideais o quê? Econômicos, tá, de alguns países, principalmente com relação ao quê? À equidade de distribuição de renda. Como você pode ver aqui do lado, eu tenho aqui uma foto como era o trecho da Marginal Pinheiros, em São Paulo, em 1928 a 1950, e como é agora no final do século XX e no século XXI. A poluição é um dos grandes problemas, como também a desigualdade, como eu disse aqui para vocês. Ok? Por isso, se você tem esse acesso à educação, não deixe de passar. Ah, eu vou esperar um pouco mais de tempo. Ah, eu vou esperar quando tudo se ajeitar. Não perca tempo. Nunca é tarde demais para estudar, mas também não perca o seu tempo, ok? Então, pessoal, com relação a isso, tá? Hoje nós temos diversas culturas, tá? Que interligam a nossa cultura tradicional, que é a brasileira, e o que que acontece? No mais, eu preciso dizer o seguinte: preserve o meio ambiente nas pequenas coisas que você faz. Como, por exemplo, se você chupa uma balinha, ou se você consome um chocolate, um sorvete, e tem essa embalagem em mãos, não jogue na rua. Guarde com você e quando você encontrar um lixo, descarte de maneira correta. Não adianta pedir para que as prefeituras, os órgãos públicos, limpem as cidades se nós mesmos não fazemos a nossa parte. Portanto, peço a todos que limpem, né, o máximo possível, economizem água, não desperdicem, porque isso é um bem futuro. O nosso país é rico nesse tipo de quê? De recurso. Mas os recursos, como vocês sabem, são finitos, ok? Então, até a próxima aula.